Conversa de redação. Eduardo Costa, Júnior Moreira e Rita Mundim estão participando. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar, opinando por meio do WhatsApp do jornalismo. 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente aquela mensagem de texto. Agora não dá tempo de ouvir áudios. Mande a mensagem de texto com o seu nome e a cidade ou bairro de onde você está falando. Protocolo de reabertura de bares e restaurantes pode incluir fechamento de ruas em Belo Horizonte, Eduardo, para dar mais espaço para as mesas e cadeiras, aumentar o distanciamento. Bom dia para você. Bom dia a todos. Agora vejam, senhoras e senhores, que tanto tempo depois, e a gente pedindo à prefeitura, assim como a Câmara, a todo mundo, para conversar mais, a gente tem uma reunião do prefeito com aquele que é representante, né, dos bares e restaurantes de direito, que é o presidente do sindicato. Mas que não é de fato, vamos combinar. De fato, todo mundo sabe que quem agita, quem faz promoção, quem está em contato com os bares e restaurantes dessa cidade há muito tempo é a Abrazel. O prefeito, a gente tem que respeitar, excluiu a Abrazel porque ela judicializou a questão, não conversa. Isso resulta que a Abrazel vai com outros rejeitados para o diálogo, tipo CDL, para a praça hoje fazer manifestação. E fica assim, sabe, esse mal-estar. Se a gente tem um país em que presidente não fala com o governador não fala com o prefeito, a gente tem um país também que no meio da pandemia, determinadas figuras estão disputando para ver quem tem protagonismo. Não sei se a senhora, se o senhor que acompanha, percebeu, mas tem uma briga surda no fundo dessas negociações entre o sindicato de hotéis e bares e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E do Sindilógicos, que é o Sindicato de Lojistas, com a CDL, que é a Câmara de Dirigentes de Lojistas. Ainda tem isso também. Por isso que é tão difícil chegar num acordo. E aí a gente ouve o presidente do sindicato saindo feliz, dizendo, olha, nós estamos acreditando na reabertura, os casos, o CTI estão diminuindo, a curva. Eu devo estar lendo os números errados. Nós também ontem foi um recorde de mortos em Belo Horizonte. Mas vai ter a reabertura porque esgarçou, né? Passou de 4 meses, gente boa. Então, é evidente que semana que vem deve acontecer algo novo, com o mês de agosto também. Agora, quem foi feliz foi o Lolli. Quando ele começou a matéria de hoje no Jornal do Itatiaia, dizendo que a liminar deu um empurrãozinho. Claro que deu. Porque nós estamos numa cidade em que todo mundo diz amém. Aí chegou um juiz e falou assim, vamos agir. E isso resultou no posicionamento mais firme da prefeitura rumo à retomada da vida econômica na cidade. Agora é esperar e torcer para que tudo termine bem, apesar de muitas vaidades em voga no momento mais inoportuno. Olha, e hoje em entrevista ao Jornal da Itatiaia, ao vivo, o secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado, disse que os casos na capital estão estáveis, embora em um patamar elevado. Vamos ouvir. Nós sempre trabalhamos aqui em Belo Horizonte para manter a curva de casos abaixo da curva da linha de cuidados que podemos fornecer. Então, é isso que está acontecendo hoje. A curva está estabilizada no alto, mas nós temos ainda recursos para atender a todas as pessoas. Ô Rita, ele diz também que pode ser que já nas próximas semanas o número de casos caia em Belo Horizonte, já que estamos estáveis, embora num patamar elevado, chamado platô, e já com essa perspectiva de reabertura de bares e restaurantes. Pois a gente estava caminhando para isso, estava todo mundo aguardando esse platô que seria atingido nessa semana, como está sendo, e agora, voltando aí ao que o Eduardo falou, a gente tem só que pedir uma humildade maior das lideranças para o diálogo, porque isso está acontecendo realmente em todos os níveis no país, né? A gente vê essa falta de diálogo entre os poderes executivo, legislativo, judiciário. A gente agora vê essa falta de diálogo entre as entidades representativas das atividades econômicas e a prefeitura, e a gente tem que lembrar que os governos são órgãos arrecadadores. E essas arrecadações, né, esses tributos e contribuições que são pagas por quem produz, é que sustentam
a cidade, sustenta o município, fazem com que a roda da economia gire. Então, de novo, a gente precisa de ter a humildade de cada um entender que somos parceiros nessa guerra, não somos inimigos. O que está faltando é essa parceria na guerra, porque é como se um ficasse batendo cabeça com o outro, só que somos todos parceiros. E a falta do diálogo, a falta de iniciativas criativas, ou a presença delas é que vai fazer a diferença entre as cidades, os municípios, os estados, os países que sairão melhor ou piores na crise. Ô Júnior, a impressão que está dando por tudo que a gente tem ouvido, lido, falado, é que mesmo estando nesse patamar elevado, a tendência agora é que a gente comece a caminhar para o chamado novo normal na cidade, para uma normalidade, para uma volta das atividades. Pois é. Bom dia mais uma vez. Bom dia para você, para Rita, para Eduardo, para os ouvintes do Conversa de Redação. Isso vem sendo falado já em alguns momentos, né? Por exemplo, o doutor Estevão Urbano, no Domingo Especial aqui da Itatiaia, citou essa história, né? Que aparentemente estaríamos nesse platô. O secretário Jackson Machado também citou, né? De alguma forma que a gente estaria aí nesse número mais alto, que daqui a pouco isso vai começar a cair. Agora, sobre a reabertura dos bares, Eustáquio, tem duas informações de bastidores. Eu conversei com algumas pessoas envolvidas, alguns líderes, enfim, e algumas fontes, e a informação é a seguinte: na sexta-feira agora, o prefeito deve anunciar esse plano completo, né? Que já eu adiantava um pouquinho ontem aqui no Conversa de Redação, e depois isso foi colocado de forma mais clara após a reunião com o pessoal dos bares. Deve anunciar na sexta-feira, então, a possível data de reabertura, vamos dizer assim. Então, aquela primeira fase de flexibilização das lojas, né? Que algumas lojas começam a abrir na segunda-feira, dia 27, e os bares na quinta, né? Ou, se os números não permitirem, isso deve acontecer na outra semana, no dia 3 de agosto, as lojas naquela primeira fase de flexibilização, e os bares na quinta-feira, dia 6 de agosto. Nos bastidores, essas datas estão sendo trabalhadas e discutidas à exaustão. E a informação, então, que eu acho que vale a pena a gente frisar, é que na sexta-feira deve acontecer mesmo a coletiva e isso deve ser anunciado. Sexta agora. Eu tô falando deve, porque tudo depende dos números. E o secretário deixou isso bem claro hoje na entrevista com vocês aqui no jornal, né? Se os números permitirem naquela data, vamos supor que marque para dia 27. Então, na segunda-feira, os números são analisados e aí nota-se se dá ou não para acontecer essa abertura. Me parece que nós estamos caminhando mesmo para esse novo normal que você chamou aí, Eustáquio. Certo. Olha, a Câmara Federal aprova o novo Fundeb com mais recursos da União. Rita Mundim. Pois eu fiquei até feliz com a preocupação dos deputados com a educação, porque se a gente olhar o placar, foi avassalador. Foi 499-7 no primeiro turno e 492-6 no segundo turno. E a notícia boa é que vai haver uma participação ainda maior do governo do que se esperava, porque era uma expectativa do governo atingir 20% em 6 anos e o governo vai ter que colocar lá 23%, com uma preocupação forte em cima da educação infantil, que vai levar 5% desses recursos. A questão entre o piso e o teto de 70% para o pagamento de profissionais de educação, que a proposta, né, da deputada Dorinha lá de Tocantins, é que 70% dos recursos seria o piso que poderia ser destinado ao pagamento de profissionais de educação. E o governo queria que 70% fosse o teto. Nesse ponto, eu acho que deveria ter sido feito até um acordo, porque o piso de 70% para o pagamento de profissionais, eu acho que é muito, né? Então, deveria ter havido um consenso na aplicação dos recursos, diminuindo, né, esse piso para o pagamento dos profissionais da educação e alocado esse dinheiro em outras áreas tão carentes da educação. Mas, enfim, eu acho que foi um alívio
né? A aprovação, gostei do placar, da preocupação com a educação, do aumento da participação da União, né, na composição dos recursos e um alívio aí para a educação e essa preocupação com a educação básica, que é onde o bicho pega. Temos que melhorar muito a educação básica no Brasil. Ô Júnior, esperança de dias melhores para a educação com esse novo Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica? Não, esperança nenhuma, zero. Por quê? Porque o Fundeb, Eustáquio, não foi nada demais que foi votado, né? Foi apenas a base, o oxigênio para não parar tudo, né? Então não tem luxo nenhum nessa história. O que foi aprovado é o dinheiro que ia parar de cair para as prefeituras agora no final do ano e ele se torna uma proposta de emenda à Constituição, né? Ele é uma emenda à Constituição, se torna permanente. Então a gente estava discutindo ontem aqui no Brasil e agora isso vai para o Senado, o básico do básico, merenda da escola, transporte escolar, pagamento de professor, né? Nada vai melhorar na educação com esse Fundeb. A gente vai apenas ter oxigênio nessa história e a gente precisa começar a discutir esse segundo passo. Eu acho que na hora que você fez a pergunta para mim, você queria ouvir, né? A gente precisa discutir o algo mais, né? O que vai vir a mais dessa história toda, porque até agora é apenas o oxigênio. O que nós vamos conseguir que as escolas vivam, sobrevivam, que os professores recebam, que a criancinha tenha merenda na escola e que tenha transporte escolar. Nada mais que isso. Mas, né, graças a Deus que votou, eu estava muito preocupado com essa matéria, acompanhei essa votação para e passo, de tudo que aconteceu. A base do presidente Bolsonaro votou contra, seis deputados que votaram contra, né? Todos 6 são da base do presidente Bolsonaro, então isso acaba se tornando como uma derrota no governo. O governo tentou piorar, pegar um pouquinho dos 5%, dos 20%, jogar no Renda Brasil, teve toda uma confusão lá, mas os deputados passaram como trator e votaram, repito, esse oxigênio para a educação básica do Brasil. E você, Eduardo Costa? Fazer uma parte. Claro, Rita Mundinha, a parte concedido. Olha, no momento que nós estamos vivendo, graças a Deus que foi votado o oxigênio, porque, eu repito, a União está falida, os estados estão falidos, os municípios estão falidos, então nós estamos num período de guerra mesmo, e o Brasil entrou na 3ª Guerra Mundial, que foi contra o Covid, completamente quebrado. Então ainda bem que estamos tendo condições de fazer uma gestão na guerra. Eduardo Costa, o que dizer sobre a aprovação pela Câmara Federal desse novo Fundeb, mais recursos da União? Nós já dissemos aqui, né, da importância do Fundeb. Sem ele, esse país desse tamanho, esse estado desse tamanho, não terá educação municipal, sobretudo, nos distritos, nos povoados rurais. Eu gostei também que incluíram lá que 15% do dinheiro que o governo vai pôr não serão para pagamento de professor, de ônibus, para investimento. Tomara que usem bem e tomara que nós todos, cada um de nós, vigie para não continuar roubando o dinheiro do Fundeb, porque a gente sabe, né? Esses planos, em tese, são maravilhosos. Aí na hora de operacionalizar, é uma corrupçãozinha daqui, um negocinho dali, e acaba que ficam pedaços de ônibus aí servindo as crianças, escolas com goteiras, escolas sem mesa para os meninos sentar. Mas Deus é pai, dos males o menor, que o Fundeb agora está na Constituição, isso é que importa. Ô Júnior, você tem acompanhado também a discussão sobre a reforma tributária e o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai insistir na criação de um imposto sobre movimentações eletrônicas, projetos dentro da reforma tributária que ainda serão enviados ao Congresso. Pois Eustáquio, quando eu acompanhei a entrega da proposta, né, do projeto de lei do ministro Paulo Guedes, e me pareceu que a turma estava bem unida, você via ali o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? Hoje, agora de manhã, eu ouvi uma entrevista do líder da Câmara, da líder do governo, o Major Vitor Hugo, deputado, e ele confirmava o que o ministro Paulo Guedes disse ontem, né? O projeto que ele entrega é um complemento, ou seja, nós temos duas PECs tramitando lá no governo, uma no Senado, outra na Câmara. O ministro Paulo Guedes entregou um projeto de lei e todos esses textos, eles devem ser fundidos, devem ser todos organizados.
e deve disso tudo sair um texto só. Isso me leva a crer, e aí eu não vou entrar no fato se é bom, se é ruim, porque a discussão é gigantesca, cada especialista vai para um lado. Eu tô falando da tramitação da história toda. É uma tramitação difícil porque já tem 2 PECs lá, agora tem um projeto de lei, enfim, isso vai ter que ter uma costura, isso vai ter que ser azeitado ali nos bastidores para se tornar um texto, né? E a gente vê o que vai sair disso tudo. Mas vai ser briga de cachorro grande lá no Congresso, porque todo mundo quer sair nessa foto, né? Nessa foto da reforma tributária e se encontrar lá em 2022 falando, olha, eu participei da reforma, enfim. Então vai ser uma briga grande, mas que bom, que a gente não vai pagar menos imposto, mas pelo menos vai simplificar. Isso vai ser muito importante. Qualquer coisinha que simplificar nesse emaranhado de confusão que é o imposto aqui no Brasil é uma excelente notícia, e tomara que ela caminhe rápido, mas vai demorar um pouquinho. E parece que estão querendo aprovar logo, aparecer mesmo, que ontem na hora da entrega do projeto, Eduardo, do ministro Paulo Guedes, a quantidade de gente que estava na entrevista coletiva não está no gibi. Eu tive o privilégio, pela Itatiaia, de cobrir a instalação e a conclusão dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. A instalação em 86 e a promulgação da nova Constituição em 88. E já naquela ocasião, eu escutava Ulisses Guimarães e tantos outros dizendo, agora é partir para as reformas, e as reformas, e as reformas. E eu vi alguns pedaços, alguns retalhos, mas eu nunca vi uma reforma tributária, nunca vi. E fico preocupado quando falo, por exemplo, de taxar lucro de empresa. Eu falei, epa, isso era um negócio que existia até 97, quando acabou. Taxar quem? Hoje eu vi a manchete, eu escutei o Júnior Moreira no Café com Notícia, ele lendo a manchete de um jornal brasileiro dizendo que pode diminuir o imposto dos bancos. Falei, ai. Sabe, Eustáquio, eu tô morrendo de medo dessas reformas. Eu vou deixar a bola com a Rita, porque a Rita entende desse povo aí. Eu tô com medo. Outra coisa antes de passar a bola pra Rita. Tanto o Alcolumbre quanto o Rodrigo falaram em facilitar a vida do investidor, da produção. Ótimo, mas e o cidadão? A gente lembra, você está falando disso aí, né, Eduardo? A gente está no momento de destaque para a Covid-19 e outros temas sendo discutidos no Congresso Nacional. E algumas vezes, no apagar das luzes, aprova-se um projeto que prejudica demais a sociedade. Aí a gente lembra daquela fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, naquela reunião polêmica com o presidente Bolsonaro, ele falando, vamos aproveitar que tá todo mundo olhando pra Covid, vamos passar de boiada aí, desregulamentando tudo. Então é preciso a gente ficar atento ao que está sendo discutido no Congresso Nacional. Não é isso, Rita Mundim? Certíssimo, Eustáquio. Eu acho que a gente tem que... O que me preocupa é a mesma coisa que preocupa muito o Eduardo, que é a pejotização que houve no Brasil nas últimas décadas, né? Desde a privatização que veio lá do governo de Fernando Henrique Cardoso. Aliás, ele já deveria ter feito as reformas, porque quando ele tomou posse dizendo que o próximo passo seriam as reformas. Mas, por lobbies, por interesses, as reformas nunca aparecem. Aliás, todo presidente, né, eleito pelo voto popular nas últimas eleições, todos eles prometeram mexer aonde? Na tabela do imposto de renda. E isso nunca foi. Aí nós estamos entrando na carteira do cidadão, né? Isso nunca foi mexido. Estão falando que finalmente vão fazer isso agora. Mas, enfim, o que a gente tem que torcer a gente sabe que não vai haver redução na carga tributária, porque ninguém tem condição de reduzir nesse momento. Pelo contrário, a gente tem que ficar atento para que não haja um aumento na carga tributária. E essa é a promessa, tanto do Executivo quanto do Legislativo, de fazer uma reforma que não aumente a carga tributária, mas que simplifique a vida das pessoas e que tenha. Aí eu acho que o ministro Paulo Guedes está preocupado e está colocando o dedo no lugar certo. Ele quer ampliar a base, quer dizer, ele quer ampliar a base de quem paga, para todo mundo pagar menos. Essa é a proposta desse imposto sobre movimentação financeira em transações eletrônicas. E eu acho isso muito justo, desde que a contrapartida seja um alívio para quem produz.
quem produz tem que contratar, tem que pagar funcionário. Então, se aliviar a folha de pagamento em troca dessa ampliação da base, vai ser bom para todo mundo. Então, é nesse sentido que, nessa unicidade, eles mostraram ontem muita união, o executivo com o legislativo, pelo bem do Brasil. Então, se é pelo bem do Brasil, é pelo bem do cidadão. E o que o cidadão quer? Justiça tributária. Então, se a gente trabalhar nesse sentido, de ampliar a base, de tirar essa carga em cima do empregador para que ele possa empregar mais, se houver uma mexida justa na tabela do imposto de renda, eu acho que a gente já está aí demos um passo muito firme, muito bom na direção de termos um país com uma justiça tributária maior. Aí fica faltando, aí tem que complementar, né? As grandes fortunas e muito cuidado na hora de tratar o imposto sobre lucros e dividendos. Eu repito aqui, não dá para comparar uma SA de capital aberto, negociada em bolsa de valores, aonde os controladores, os acionistas recebem dividendos que não são tributados, com uma PJ de um médico, de um advogado, de um jornalista, de um economista, de um engenheiro, que presta serviço e vive ali na margem, né? Fica ali contando centavos para dar conta de honrar com todos os compromissos, e essa PJ que ainda tem que cobrir o plano de saúde, férias, 13º e qualquer imprevisto do dono da PJ, que nada mais é do que um profissional liberal. Aqui pelo WhatsApp, o Geraldo de Caeté tá perguntando, né? Você sabe me dizer se a reforma tributária corrige a tabela do imposto de renda? Parece que não tem nada previsto nesse sentido. Ele está dizendo, eu sou aposentado e essa tabela judia conosco. É o Geraldo de Caeté. Mas existe a vontade, viu, Sáquio? Existe o desejo do governo em corrigir, existe sim. E uma outra opinião aqui pelo WhatsApp do Anderson, do Bairro Jaraguá. Ele falou assim, essa história de Brasil quebrado eu não acredito. De onde saiu tanto dinheiro para pagar o auxílio emergencial? São bilhões de reais realmente que estão sendo injetados na economia. Ô Eduardo, não me perturbe. Não é que eu quero que você me perturbe, porque você não me perturba nunca. Empresas ainda enganam o sistema Não Me Perturbe 1 ano após a criação do Cadastro Nacional para barrar aquelas ligações indesejadas 6:30 da manhã, 9:30 da noite. E sábado, 10 horas da manhã, quem aguenta? Nossa senhora. Aqui, se tá dizendo a pesquisa aí, eu tô respeitando, mas eu quero dizer que depois da lei foi um alívio. No meu caso, melhorou muito, diminuiu demais de ligar pra mim, ué. No meu também. Mas muito. Porque tava difícil, viu? E quando fala, é senhor José? Dependendo do meu humor, eu falo, saiu. Dependendo, eu falo, viajou. E se for sábado, 10 horas da manhã, assim, morreu. Ô senhor, desculpa, até logo. Diminuiu no seu celular, Júnior? Diminuiu um pouquinho. Eu só tenho um número lá de São Paulo que me liga procurando a Neuza. Gente, esse telefone não é da Neuza, eu tenho que responder isso todo dia. Esse eu não consegui mudar ainda não, sabe? Eu acho que ela deve ser a proprietária antiga do número que eu tenho hoje, né? E meu número é muito fácil de guardar, assim. E enfim, esse telefone, esse eu não consegui fazer parar de ligar não, mas sabe o que me chamou atenção nisso tudo, Eustáquio? É que esse cadastro completa 1 ano agora. Então, primeiro ponto nisso, o cadastro que você fez lá no ano passado, ele está vencendo agora, você tem que fazer de novo. E essa é uma informação importante para os ouvintes, porque isso pode começar a voltar, as ligações podem começar a voltar no celular, porque venceu esse prazo de 1 ano. E outra coisa, o balanço que o especialista deu na matéria da Priscila Mendes, 13 milhões de números bloqueados, nós somos mais de 200 milhões de celulares, né? Um percentual muito pouquinho, né? Que procurou esse Não Me Perturbe, né? Tem que divulgar isso mais para as pessoas saberem mais disso e fazerem lá o cadastro para parar de serem perturbados. No meu caso, me ligam pelo menos 1, 2 vezes por semana procurando um tal de Danilo, e parece que esse tal de Danilo tá devendo, porque... Acho que é o caso da Neuza também. Não, é porque assim, já pelo menos umas 2 vezes por semana, é o Danilo que eu tô falando agora, é ligação gravada. Eu falo com o senhor Danilo, sim, digite 1, não digite 2. E já falaram uma vez que era escritório de cobrança. Então, ô Danilo, você deve ter dado meu número aí, não? Toma vergonha aí e dá o número certo, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, Danilo. Me ajuda aí, Danilo. Ou paga a conta ou não dá o meu número lá pro escritório de cobrança. Ô Rita Mundinho, no seu celular diminuiu o número de ligações? Diminuiu, mas nos últimos 3 meses eu notei, da pandemia para cá, eu acho que aumentou um pouco, principalmente pessoal de banco,
querendo oferecer cartão, Legião da Boa Vontade. Então isso tinha sido banido e voltou agora no pós-pandemia. E a gente tem que ficar atento também, né? Porque essa venda, porque muita gente vende cadastros de bancos, de instituições financeiras, para que essas pessoas possam nos importunar. Então eu acho que deveria haver também uma vigilância ou até uma investigação sobre a venda de cadastros, que isso é que faz com que os nossos números cheguem até a esse pessoal que fica aí nos importunando. Eustáquio, só uma parte rapidamente, eu sei que a gente já está terminando, mas é só para lembrar que o Fundeb, que é um assunto para mim muito caro, ele está no Senado agora, a gente não pode perder atenção nesse assunto não, viu, turma? Todo mundo ficar de olho nessa história para ver como é que isso vai tramitar lá no Senado também, para a gente resolver essa questão da educação aqui no país.